reconhecida ao Dorival pelos títulos, por veio, assumiu, mas ele também não era uma unanimidade. O JJ depois do ano tá livre. Não, o JJ, a torcida do Flamengo, se ele falar, tô aqui, vai vir na hora. Já declarou que não fica. Vocês viram aí o Pascoal e o Fernando Praz falando sobre Jorge Jesus, hein? E tem mais, hein? Lesionados, lesão grave no Flamengo, tá? Zinho largando o aço no Marcos Braz, a gente vai acompanhar isso também. O programa tá bem bacana, recheado de informações do Flamengo, então, meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, que você ajuda demais no nosso crescimento assim. Então dá aquela força, se inscreve, aciona o sino, amassa o like, você ajuda muito no nosso crescimento. Vamos acompanhar o debate no mais alto nível, Fernando Praz, Dani Boaventura, Zinho e Oswaldo Pascoal. E no final do vídeo tem a minha conclusão, tem a minha análise sobre esse programa. Belezinha? Tranquilão? Então vambora pro vídeo. Coloca o que a gente tem de aspas aqui do Marcos Braz pra gente começar esse assunto das explicações que estão sendo agora necessárias, visto que o Flamengo vai disputar 3º lugar no Mundial de Clubes. Olha aí, é uma entrevista pro Globo Esporte, né, uma exclusiva, e ele fala o seguinte: a gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca de comando, e assim foi feito. Pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido, ele falando sobre o treinador ter vencido Copa do Brasil e Libertadores e ainda assim ter sido demitido. Mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. Tem outra parte da resposta dele. E a gente entendeu que precisava ser trocado. Foi trocado. Em um segundo momento veio a situação do Vitor Pereira. A gente entendia que teria que ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. A gente entendia que tinha que ser trocado. Apenas isso. Apenas isso. Isso se chama autossabotagem, né? Porque você troca um treinador campeão de 2 torneios por um vice-campeão. E por um treinador que sabidamente tinha lá os seus problemas com os jogadores do Corinthians. A torcida do Corinthians adorava o Vitor Pereira, até a saída dele. Os jogadores do Corinthians, a gente até mostrou ontem aqui uma parte da entrevista do Fagner, que simboliza o que a gente já sabia internamente do que acontecia com o Vitor Pereira. Quando o jogador de futebol fala que o treinador não tem o olho no olho com os jogadores, a gente tem 2 caras aqui. E tem um cara que foi capitão do Palmeiras, esse aqui também foi capitão. Então é o seguinte, quando o cara falta o olho, falta o olho no olho. O que é o olho no olho? Bom, o que ele fala pra mim aqui, não tá valendo ali depois. Entendeu? É aquele negócio que se fala na gíria. O que ele fala sentado, ele não sustenta de pé. Sim. Então, é difícil você ter uma situação dessa. Agora o Flamengo tem que... Sabe o duro é isso? Que o Flamengo agora, o Marcos Braz, o presidente do Flamengo, eles vão ficar reticentes se acontecerem mais derrotas do Flamengo. O Braz, durante essa entrevista, ele fala que ele tem certeza da contratação e que não vão ser 2 derrotas em finais, que vão mudar a convicção da diretoria. Mas eu acho que a questão aí dia 25 até um passo antes. Jogo, né? Pois é, dia cara. 21. A Recopa é 21 aí. Dia 21 e 28. Dia 21 já tá chegando, hein? Ô, Dani, eu tenho assim uma certa reticência em... Não é acreditar, não estou dizendo que o Marcos Braz está mentindo ou não, né? Mas em compreender, porque ele não diz porque assim, tirou o Dorival. É isso. Porque assim, ele diz que a primeira parte das aspas, se puder botar lá de novo, ele fala que eles tinham muito clara necessidade de trocar. Eu tenho aqui, eu leio, a gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca de comando. Porque assim, eu entendo, aceito e compreendo a troca. Eles diagnosticaram que queriam usar um centroavante. Tem um centroavante que fez 30 gols no ano. São baita números. Mas daqui a pouco tu tem um que faz 50, tu troca. Tu tem a convicção de que aquele vai te entregar mais. Agora, eu não consigo, respeito eles, que eles tiveram, essa convicção de que o Vitor Pereira com certeza vai entregar mais do que o Dorival e pelo cenário de conquistas do Dorival. E eles terem essa noção, essa visão tão clara. Nós temos uma visão clara de que a troca teria que ser feita. Então isso que me deixa assim um pouco reticente. E ele falou de convicção. Aí a gente pergunta, mas eles trouxeram o Dorival, eles tinham convicção que o Dorival
era o treinador para eles? Essa eu respondo para você, não. Só até o final do ano? Ou eles não tinham convicção do Dorival? Porque eles podem, não, nós tínhamos a convicção. E eu já passei por uma história assim no futebol. O diretor chamou a gente. Essa convicção toda, sinceramente, eu não acredito. Pro cara conseguir ter essa convicção toda de que a troca, que era muito clara a necessidade da troca, cara, mas aí ele não fala, ele não explica o que é essa necessidade clara, Posso fazer uma intervenção? Assim, o que ele achava clara, que tinha clara? O treinador não tinha comando? O treinador não sabia distribuir o time taticamente? O treinador não conseguia aglutinar os jogadores? Eu estou falando tudo isso porque é exatamente ao contrário. A primeira coisa que o Dorival fez foi ganhar o vestiário. Sim. Tanto que o Vidal não atirava chuteira no banco de reservas com ele. Por isso que eu te falo, o daí vem para uma entrevista, fala, mas não diz nada. Não convence. Não diz aí nada. O Gabigol que via chutando o copinho d'água quando saía de campo, não chutou mais. Aí você vai, o Dorival ganhou os caras no vestiário. Sim. Arrumou, gente, ele pegou um time, vamos falar real, um time completamente bagunçado. O Flamengo estava mais bagunçado do que esse agora. Esse agora está bagunçado. Mas o que pegou o Dorival era uma tormenta. Era meia de lateral esquerdo, era volante de lateral, era o zagueiro que... Era uma loucura o que foi vivido pelo Flamengo naquele momento. Perfeito? Uhum. O que aconteceu? O Dorival foi colocando cada peça no seu lugar. Aquele joguinho de Lego que a gente ganha quando é criança, ele foi colocando cada pecinha no seu lugar. Sim. Quando ele endireitou o time, puxa, ele botou o debochado na ponta do losangozinho, explica isso muito bem. Colocou o debochado ali, ganhou um meia. O João fazia uma temporada espetacular. O Flamengo não arrumou outro até agora para fazer isso que fazia o João Gomes. E aí, o Flamengo perdeu um lateral direito e não tem outro para repor. Por quê? Ele recuperou o lateral direito, ele recuperou o lateral esquerdo, ele recuperou os volantes. Tanto que o Thiago Maia, o Dorival falou, o Thiago Maia que jogava no Santos me interessa. Esse que está jogando aqui eu não quero. Aí o Thiago Maia foi jogar igual que ele jogava no Santos. Então, você vê a construção do trabalho do Dorival no time do Flamengo. Sim. E agora, o trocar por tocar, porque a última parte, então eu quero passar. Foi a última parte, por gentileza. O trocar por trocar e que tinha que trocar porque tinha que trocar, isso significa dizer a gente não tinha convicção de nada. Pois é. Porque ele fala, Dani, ele fala assim, mesmo que, assim, eu falei os exemplos do atacante, né? Tu tem um de 30, te oferecem um de 50, tu pega. Agora, você tem o Dorival, te oferecem o Guardiola. Não, mas isso. Não, mas o treinador, ele falou que mesmo se não tivesse, o Vitor seria trocado. Sim. Então, quer dizer, cara, essa é uma situação muito... Sim, mas o Dorival sai do Flamengo, né? Com o Flamengo dizendo pra ele que a proposta desse... Eu ouvi o Braz falar isso. Você estava lá, você ouviu ele falando isso. Ou eu tô xarope, ou eu passei do tempo, ou eu virei o fio, tô maluco. Ele não falou que ia renovar o contrato do Dorival? Falou pra nós aqui, eu tava no programa. Sim. Falou. Então, gente, a convicção, a convicção de dirigente de futebol, ela é muito movediça. Ela se move de acordo com as circunstâncias. O que o Flamengo achou é o seguinte, nós ganhamos a Libertadores, legal, mas foi o osso para ganhar. E tinha que ser osso mesmo. É final de Libertadores da América. Aí, mas para ganhar do Corinthians a final da Copa do Brasil, quase que não ganhou, foi parar nos pênaltis. Entendeu? A convicção é, ganhou, mas não deu show. Então, o Flamengo agora tem 2 treinadores que não estão sepultados. Jorge Jesus de 2019 e agora o Dorival Júnior do ano passado. Tinha só o Jorge Jesus. Eles conseguiram ressuscitar mais um. Agora são 2 treinadores que não saem da cabeça do torcedor do Flamengo. Só para fazer um parênteses aqui em relação ao Dorival, ele é tão polido, ele é tão educado, que ele tá quieto esse tempo todo, né? Se é um outro treinador, mais fanfarrão, se é um Renato, pra falar de personalidade, o próprio Jorge Jesus... Veio aqui da entrevista no programa esportivo. Mandando letra em internet, iam tá falando um monte de coisazinho. Ele tá quieto, ele é tão polido que ele tá quieto na dele. E por isso ele é tão querido no meio do futebol, né? Merece todo o respeito que a diretoria do Flamengo não teve com ele. Porque ficou cozinhando o cara. O Marcos Braz veio e falou assim, não, vai ter o tempo da renovação, nós vamos renovar, queremos renovar. Né? Já disse a ele que vamos renovar. Fala pro empresário dele, não, espera aí e tal, férias, Natal e tal.
E, na verdade, estava conversando com um outro treinador, ou esperando o que ia acontecer. O treinador diz que não fica no Corinthians, né? E aí já começa uma nova negociação, sem ter falado para o Dorival, ó, se tinha essa convicção, lá, quando termina a temporada, já chama e fala, nós não vamos renovar. Tem todo o direito. O Landim, com a diretoria, eles são os administradores. Eles são o dono da empresa no momento. Sim. No momento. Porque ninguém é dono do Flamengo. Eles administram a torcida entidade. do Flamengo que é dona do Flamengo. Sim. Então, assim, eles são os grandes administradores e que são vitoriosos com a administração espetacular financeira. O Flamengo muito bem. Agora, algumas condutas ao longo dessa administração, elas são ditas em mesas e de debate, não só aqui, em várias outras, voltar a jogar antes de todo mundo. É essa diretoria que ficou forçando, em plena pandemia. Se for voltar lá atrás, alguns embates, algumas decisões dessa diretoria. É uma diretoria que de 2019 para cá trocou 8 treinadores de um time que é vencedor, que ganha tudo. Se a gente reclama que até o time que não ganhou, poxa, deveria dar uma sequência, tem que ter uma cultura diferente. Um time vencedor com uma administração tão boa, financeira, né, de estrutura de clube, o Flamengo, a potência que é hoje, trocar 8 treinadores, ganhando. 8? Eu li uma matéria mais ou menos de 8. Eu acho que não são 8, mas são muitos, de 19 para cá. Saiu o Jesus, entrou o Domi, saiu o Domi, entrou o Ceni, saiu o Ceni, entrou o Renato, saiu o Renato, veio o Paulo Souza. E agora é o 6º, só se estiver contando o Abel. Não, aí saiu o 6º e entrou o 7º. Tem o Dorival e agora eu li uma matéria Vitor 8. Pereira. Mas é muito. Pode ser, porque o Abel tá contando o Abel, que foi o primeiro do ano de 19. Provavelmente é isso. Bom, eu acho que assim, a entrevista não me esclareceu nada. É porque ele não responde, na verdade. Quando eu falei da Aspa no final que... Eu acho que é isso aqui que você quer, ó. Falou. E a gente fala de convicção, né? Não, mas aí ele não tem a convicção. É essa que tu sai de um Renato para um Rogério, para um Domenech, para um Paulo Souza, para um... Mas assim, o que a... não tem convicção. Mas aí assim, né, independentemente de ser o time que for, no Brasil não existe essa convicção, né? Pois é, não, mas é o que ele bateu aí, que trocaram por convicção. O Palmeiras teve. Nos momentos de dificuldade que o Palmeiras teve com o Abel Ferreira... Não, eu digo de perfil de um para o outro. Então o Palmeiras teve. Subsequência. No Abel, sim, mas já, um pouco mais para trás, não. Quando assim, ele sai de Roger para Filipão... O Abel perde o Mundial. Vai um Mundial muito ruim do Palmeiras. Fica em quarto. Né? Volta, ele perde a Recopa, Supercopa. Para Defensa e Justiça. Perde pro Flamengo nos pênaltis. Antes ou durante, ou nesse período. Sai numa Copa do Brasil pro CRB. Nos pênaltis, Tem momentos difíceis. Em nenhum momento eu vi pressão de diretoria de tirar o Abel. Sim. Ao mesmo tempo, o treinador também, tá? Porque quando o Abel tem proposta... Tô misturando para dizer assim, você tem uma convicção, tanto o treinador como a diretoria. Porque o Abel também teve várias propostas para sair do Palmeiras e preferiu ficar. Até nessa questão familiar, poxa, tô com saudade. Tem treinador no Flamengo que renovou o contrato, o Jorge Jesus, vou dar nomes, renovou o contrato, e bom contrato. Um mês depois foi embora falando que foi por questões familiares. Ou é mentira? Verdade. Um mês depois de renovar. Então, que convicção. Às vezes até o próprio treinador que está no time, ele tô aqui, meu projeto é aqui, mas a primeira oportunidade que tem... Aí eu dei o exemplo do Abel com o Palmeiras, que ambos têm uma convicção de trabalho. Tanto é que o cara vai e traz a família para cá. Mas voltando ao Flamengo, e para finalizar, Dani, o Marcos Braz, que eu tenho um bom relacionamento, a gente se dá muito bem, mas eu estou aqui fazendo meu comentário em cima do que eu estou vendo. Claro. Amigos, aqui é a profissão. Né? Se ele ficar chateado comigo, aí é uma outra coisa. Mas ele, no final, falar que não posso abrir isso, eu acho que assim, um dirigente da capacidade dele, da qualidade dele, até para acabar toda essa polêmica, olha, eu tirei porque financeiramente o que o Dorival pediu é inviável, custo-benefício. Já não estava entregando aquilo que eu queria e esse valor
Sei lá, alguma coisa teve. Olha, a gente detectou que perdeu um controle, um comando do grupo, uma gestão do grupo. Enfim, acabava com essa polêmica. Porque eu ainda não sei o porquê da troca. Não sei, tô dizendo que o Dorival é melhor do que o Vitor Pereira. Eu nem sei se é. Porque com a sequência de trabalho, o Vitor Pereira pode arrumar, pode organizar. E essa pressão o Braz tira nessa entrevista, né? Ele é bom treinador. Que tem a convicção do cara que está ali contratado, que não são essas duas finais que vão fazê-lo mudar de ideia em relação a isso. Mas eu não sei se é essa convicção toda. Porque quando ele fala assim, mesmo que não fosse o Vitor Pereira, eu ia trocar. Então não era o nome. Não, a convicção que ele fala que tinha é que ele que não era o Dorival. Não era o Dorival. Mas como é que ele deu entrevista falando que estava para renovar? E qual foi a convicção quando trouxe? Porque o Dorival estava um período fora, volta para o Ceará, aí faz uma campanha maravilhosa, melhor campanha, né, do Ceará na Sul-Americana. Na Sul-Americana, o Dorival termina invicto, juntando Sul-Americana e Libertadores, e não perdeu nenhuma. Tanto é que foi importante para o Ceará que ele sai, o Ceará cai. Então, assim, ninguém, pelo menos eu não li, não vi enquete, nada. Braz, não sei se você ouviu. O treinador do Flamengo vai ser o Dorival. Eu não vi ninguém cogitar o nome do Dorival quando ficou a especulação. Era treinador de fora. Então a diretoria foi lá e buscou o Dorival. E aí, Zino, que falou, né? Qual era a convicção naquela época? Qual convicção? Será que eles tinham convicção? Não. O Dorival vai vir e vai ser... que dar uma arrumada no vestiário e trazer, aglutinar os jogadores, que tava tudo largado. Tava o banzé do gato aí no agora Flamengo. Eu vou trazer para desorganizar tudo. Mas o Dorival vai vir, vai ser campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores. Será que eles tinham essa convicção? E se dissesse para eles, vai ser o que eles faziam? Pô, Dorival agora assina aqui 3 anos. Eu acho que eles olharam assim, o Dorival em 2018 estava aqui. E ele terminou o ano bem. Era uma outra gestão, essa gestão ganha a eleição, né? E aí o Dorival não fica. Sim. Ou seja, essa direção, quando chega, o Dorival era o treinador final dessa gestão. Ele era do Bandeira? Não, era do Bandeira. Sim. Ele terminou o ano e fazendo uma campanha boa. Lembra que teve até o problema com o Diego Alves? Alves, sim, lembro. Que perdeu a posição. Lembro. Enfim, aí não é ele mais. Aí começa. Eu acho que nessa hora ali, não tinha um nome, não tinha condição de trazer um de fora, não sei como é que era a negociação, pelo período que era. Vamos trazer o Dorival, que naquela época lá deu certo numa reta final. De repente, eles já tinham esse pensamento. Vamos trazer, mas não é pra ficar. Só que o Dorival... Mas eles também não... Eu acho que ele mesmo não acreditava que ganharia o Dorival quebrou com eles. Ficou... Que nem queria te falar do exemplo que eu tive no clube. Eu tive no clube isso também. Vamos trazer até o final do ano. O cara foi campeão. Agora são 2 que a torcida do Flamengo vai ficar moendo. Não, eu acho que não. Vai 2. O JJ e o Dorival. Não morre de amores assim também pelo Dorival. O JJ já disse que não fica no grata, ela é agradecida ao Dorival pelos títulos, por veio, assumiu, mas... Ele também não era uma unanimidade. O JJ depois do ano tá livre. Não, o JJ, a torcida do Flamengo, se ele falar, tô aqui, vai vir na hora. Já declarou que não fica. Vocês já falaram 2 vezes. Se falar a terceira é igual o Beetlejuice. Aparece aqui, hein? Pelo amor de Deus. Deixa o JJ quieto lá onde ele tá. O Flamengo agora tem o Vitor Pereira. Vamos ver como é que se segue. Como é que se segue essa questão. O Linares também traz a informação ali dos lesionados, né? O Léo Pereira dissente durante o jogo, teve uma lesão na coxa confirmada. E o Felipe tá com uma fascite plantar. Pode ser problema pensando em Recopa? O fascite plantar? Os caras jogaram. Eu tive um jogador que tive o prazer de trabalhar com ele no Figueirense, ele não conseguiu jogar. Tem. André Ceará. Tem. O lateral que jogou na seleção de base. Não, o que o Luan tinha? O que o Luan que tá... Tem, não sei se O Groi teve uma época também no Grêmio, saiu de jogos porque tentava porque não dá. É uma dor insuportável, depende do dor na planta do pé. Pisar, né? É na planta do pé, não. Dói para respirar, porque quando o cara bota o pé no chão... Mas assim, a minha dúvida do Felipe Luiz é a seguinte, ele jogou contra o Nova Iguaçu, eu estava no Maracanã. Jogou os 90 minutos e bem. Até pensei que seria aquele time que fosse Aí começar. Depois ele joga contra o Boa Vista, se não me engano, não joga? Boa Vista foi o último jogo, foi né? O último antes jogo. Da viagem. Joga, Felipe Luiz não joga? Que era o titular. Achei que o time de Keila ia ser o titular. Eu também. O Mateuzinho e viaja, e vai pra viagem.
treina antes do jogo? Não foi divulgado que ele não foi para a semifinal por causa da flatina. Não. Na verdade, ele estava com uma outra lesão e ele estava sendo recuperado, começou o trabalho de entrar em campo, conseguiu voltar. Parece que a fascite se apresentou agora. Pelo menos não foi dito abertamente que ele não jogou a semi por isso. Essas situações de game, assim, essas informações que se passam é muito... Porque, tipo assim, se o Flamengo passa para a final... Se o Flamengo vai jogar com o Real Madrid... Aí ele não jogaria... Não jogaria, não porque jogaria. Fascite plantar não dá pra jogar. Mas quando que ia falar isso? Abre a isso assim. Mas a gente é do meio da bola, já é uma isso gestão, já fica na né, dúvida. Cria. Ou então já é uma gestão. Vai forçar, vai jogar com dor o terceiro e quarto lugar, pra quê? Né? Então, descansa. Se fosse pra final, de repente valeria o sacrifício. Mas... E assim, é difícil a gente saber porque, pubs, tem vários níveis de dor no pubs, né? Tem a suportável e tem a que tu não... Arrascaeta falou que ele não conseguia chutar a bola. Tem a que tu não consegue, tu vai tossir, tu tem que te contrair todo porque dói. Então, assim, tem vários níveis de fascite plantar também, mas assim, ele tá apto pro primeiro jogo e não tá pro segundo, num espaço tão curto que teve pouco treino, eu acho que é muito mais gestão já. Tava com a dorzinha, vamos segurar ele já para tratar, para zerar isso aí, para daí quando voltar pro Brasil, começar a temporada e ele não ter mais já problema. Segue o tratamento e quando estiver bem, volta, né? Mas respondendo a tua pergunta, não vai, né, pra Recopa. Não. Vai pra Quito, já vem de uma viagem longa para depois... 21 é terça de carnaval. Deve ir na segunda de carnaval para lá. Acho que deve ir até domingo, né, se bobear. Enfim, vamos ver a programação, porque eles vão esperar para ir na soltar. altitude, o melhor é chegar bem em cima da hora, né? Palmeiras. Os especialistas dizem que para jogar na altitude chega bem perto do jogo, que minimiza... Ou muito antes. Ou muito antes para minimizar o efeito, né? Aí depende do qual vai ser a postura adotada pelo Flamengo para pensar essa partida aí. E vou dizer para você, é outro jogo osso. É outro jogo ranheta. Se tá pensando que vai a passeio lá, não vai. E outra coisa, o Flamengo tem que chegar lá e ganhar bem. Ganhar. Porque se deixar para decidir no Maracanã, os caras jogam na tática do morcego, aí não tem quem... Como é que é isso? Tudo pendurado na trave. Aí não tem jeito. A tática do morcego, os morcegos tudo pendurado na trave ali, ó. Os e outra já arrasta um peso das duas decisões. Não ganhar lá, já arrasta. Eu já acho que assim, não perder lá. Trazer a decisão pro Maracanã. Olha, sabe... Conseguir mais um título internacional dentro do Maracanã. O Flamengo já tem um título assim. Né, galera? Então tá aí, né? O Zinho falando do Marcos Braz, meio que desceu a ripa ali no Marcos Braz, né? Tivemos aí o Praz ensaiando puxar o assunto do Jorge Jesus, né? Teve a matéria publicada pela jornalista Marília Ruiz, né? Falando aí que o Jorge Jesus quer voltar ao Flamengo, falando que o Jorge Jesus não vai ficar lá no Fenerbahçe, vai sair lá do Fenerbahçe, quer ir pra seleção brasileira ou então pro Flamengo, só que o Flamengo nesse momento tem técnico, né, velho? Nesse momento, o Flamengo tem técnico, né? E aí a gente tem também essa questão dos lesionados, né, meus amigos? Felipe Luiz fora, Léo Pereira fora. Teve uma lesão grave o Léo Pereira, pelo que eu venho lendo aí na internet, publicações de jornalistas como o Vênia Casagrande. Lesão grave do Léo Pereira, ele deve ficar um bom tempo fora dos gramados, inclusive. Então tá aí a repercussão aí do dia do Flamengo no ESPN FC, Fernando Praz, Daniela Boaventura, Zinho e Oswaldo Pascoal. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão, tamo juntão, saudações de Brunegro.